Fala aí, galera, beleza? Bom dia. Gente, olha só, assunto super polêmico, né? Qual combustível usar, né? Qual é a gasolina, a comum ou a gasolina aditivada? Eu já adianto, tá? Eu uso gasolina aditivada de uma marca específica que eu já vou falar pra vocês. Tenho os meus motivos. Porém, a galera que defende, né, e certamente a gasolina comum com o aditivo separado, fala assim, né? Pô, você tá botando gasolina aditivada, tá rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora, você é burro. Mas enfim, como eu falei, eu tenho os meus motivos e vou explicar para vocês e vou dizer qual é o combustível que eu uso. Vamos lá que vocês vão entender. Aqui, pessoal, primeira coisa, tá? Entender o que é o aditivo, para que colocam esse aditivo no combustível, tá? A principal função é a limpeza do sistema, quer dizer, então você vai proteger ali a parte do sistema de combustíveis em si, né? Bicos e por aí vai, tá? Isso aí de uma forma bem resumida. Porém, as pessoas que estudam sobre o assunto dizem que não vale a pena colocar o combustível aditivado, né? Que é melhor você colocar o combustível, a gasolina comum e comprar um frasco de aditivo e colocar ele separado a cada 4, 5 tanques mais ou menos, tá? Eu também faço isso, vira e mexe também, mas eu continuo com a gasolina aditivada e a cada 5 tanques mais ou menos eu uso também um frasco de aditivo. Para quê? Para poder potencializar isso. Dizem que eu estou jogando dinheiro fora, que eu estou rasgando dinheiro, porque não vale a pena pagar mais caro numa gasolina aditivada. Defendem, né, que isso é muito marketing. Por quê? Quem regulariza, né, a parte de combustíveis, né, no Brasil é a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Só que ela só analisa e regulariza o combustível em si, tá? O aditivo é a bandeira, né, o posto de gasolina que vai lá e coloca naquele combustível que já está sendo fiscalizado, né, entre aspas, pela ANP. Então, com isso, a gente não consegue saber, entre aspas, né, qual é o aditivo, por exemplo, que a Petrobras usa, ou qual é o aditivo que a Shell usa, qual é o aditivo que a Ipiranga usa. Cada empresa dessas vai ter o aditivo delas próprio e vai colocar a concentração que eles acham correto para poder chamar aquele combustível deles lá de aditivado, de premium, né? Enfim, aí você vai ter DT Clean, você vai ter Octapro, aí você tem, que mais? Pod, Overpower, você tem um monte de nomes de combustível, aonde também existe todo um marketing sobre isso, né? Para poder vender mais aquele combustível. Então, assim, racionalmente dizendo, tá? Se eu tivesse que falar assim, pô, quem tá certo, quem tá errado? Eu acho que eu tenderia para quem usa gasolina comum com aditivo separado, tá? Para essas pessoas, né? Para esses engenheiros, youtubers, enfim, influencers que falam que a gasolina comum com aditivo separado é melhor do que a gasolina aditivada. Até então, pelo que eles explicam, né? Ou pelo que eles estudam, tem uma certa razão nisso tudo também. Porém, vamos lá, algumas coisas para a gente pensar, tá? Se eu tenho um comércio, que eu tenho uma loja aqui e uma loja aqui, esse cara daqui, ele tem que me trazer algum benefício para poder eu não comprar nesse cara aqui e vice-versa. E isso também acontece nos postos de gasolina, né? Isso também acontece entre as bandeiras, né? Da Petrobras, da BR, no caso, né? Da Shell, da Ipiranga. Eles também tentam cada vez mais melhorar o seu serviço, melhorar o seu combustível para atrair clientes. Aí vão falar assim, mas a gente não sabe quanto eles colocam, o posto de gasolina adultera combustível, e enfim, essas coisas que a gente já sabe no Brasil. Só que se o cara já altera combustível, tanto faz eu botar aditivada ou a gasolina comum, vai estar tudo adulterado mesmo. Então o mais importante é o quê? Procurar postos bons, aquele posto que você já abastece sempre, que você sabe que a gasolina lá é legal, que você não tem problema, que seu carro rende bem. Pô, mantém nesse posto, evita colocar combustível em postos que a fiscalização já foi lá e já lacrou, já fechou por causa de irregularidade. Existem na internet, joga no Google, pela cidade de vocês vão ver os postos que foram fechados, né, foram autuados nos últimos meses. Pô, evita esses postos, né? Tenta valorizar o trabalho de quem trabalha correto, né? Os postos que trabalham corretos, com seus funcionários corretos e com combustíveis melhores, tá? Mas mesmo falando isso tudo, eu também vou pela linha de raciocínio da galera que defende a gasolina comum com aditivo separado. Porém, no Brasil, para pensar, pessoal, talvez você que esteja aí me assistindo agora, você faça isso, você coloque combustível comum e de vez em quando use um aditivo, tá? Mas quantas pessoas fazem isso?
Talvez você faça porque você está aqui no canal porque você gosta de carro. Mas 99% da população nem sabe, cara. O cara pega o carro, ele bota o combustível e vai embora, vai rodar. O carro ali serve como meio de trabalho, até mesmo de lazer, mas ele não sabe, né? A pessoa não sabe sobre esses detalhes, né? A não ser quem assiste mais canais de carro, ou que gosta de carro, que estuda a respeito, tá? Então, na prática, isso não funciona. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se eu tenho uma empresa séria, né, que existem engenheiros também, tá? Da mesma forma que existem engenheiros que defendem, por exemplo, a gasolina comum, também existem engenheiros que defendem, né, os profissionais, aquela gasolina aditivada lá pela limpeza do sistema, né? Então você vai ter dos dois lados. Se eu tenho um posto sério, um posto grande, um posto bom, que me fornece um combustível um pouco melhor para fazer uma limpeza do meu carro, onde vai melhorar a parte de potência, vai melhorar a parte de consumo de combustível, então até onde eu estou gastando mais dinheiro, tá? Enfim, existe certo ou errado? Não, tá? Eu acho que os dois casos estão certos, desde que faça da maneira correta. O primeiro caso, gasolina comum e de vez em quando aditivo. Bacana, top. O segundo caso, eu prefiro a gasolina X do posto X. Só que procura um posto confiável, um posto bom, para você não ter problemas. Agora vamos lá, qual a gasolina eu uso? Gente, assim, quem já me acompanha há mais tempo até sabe que vira e mexe também eu falo disso. Eu sempre dou preferência pela V-Power, tá? Não estou fazendo propaganda para Shell, não ganho nada da Shell. Inclusive, se a Shell quiser me patrocinar também, fique à vontade, o canal precisa. Mas não é por isso, tá, pessoal? Em 2014, eu comprei um Corolla, tá? Foi o primeiro carro, assim, um pouco mais luxuoso, digamos assim, que eu comprei de forma zero, tá? Eu fui até a Toyota, enfim, e o vendedor lá foi espetacular. O cara me deu uma aula, mas uma verdadeira aula sobre o Corolla, tá? É difícil ver um vendedor como aquele. Eu acho que o nome dele era Marcos Paulo, se eu não me engano. E o cara foi top, tá? Espetacular em relação ao carro, tá? Ele me vendeu o carro. Ficou até um pouco mais caro do que eu queria na época, mas eu acabei comprando e financiando, porque realmente é uma carreta, né? Um Corolla, sinceramente, é um carro assim de tirar o chapéu, tá? Muita gente às vezes torce o nariz, é mais lento, o CVT, mas o carro é espetacular. E nessa época, esse rapaz, esse vendedor, ele tinha feito um curso na Shell lá e tal, e tava com essa parte de combustível na cabeça e me deu uma aula sobre a V-Power, né? Porque essa gasolina faz isso, faz aquilo, entra aqui pelo bico, limpa ali, limpa acolá, evita a carbonização e tal. E, cara, o cara me deu uma aula. Coloca esse combustível que você não vai ter problema. Gente, o cara falou tão bem do combustível na época, acho que é Marcos Paulo o nome dele, cara. Fiquei agora até sem graça se eu estiver falando o nome errado, tá? Se eu estiver falando o nome errado, meu amigo, você vê esse vídeo, me desculpe. Mas eu acho que é Marcos Paulo sim. Eu fiquei com isso na cabeça por um bom tempo e eu saí dali com o Corolla. Primeira coisa que eu fiz, né, que ele vem com 5 litros só de combustível, carro zero, eu parei logo no posto da Shell e coloquei a V-Power. De lá pra cá, eu tenho dado preferência por ela, tá? Quando às vezes eu tô viajando, né, ou tô num local que eu não conheço e eu não acho um posto grande da Shell, claro, eu tento a DT Clean da Ipiranga, até mesmo esqueci o nome agora, da BR. Não coloco pódio por causa do preço. Se eu tivesse dinheiro, era pódio que eu colocaria com certeza, tá? Mas enfim, se eu não tiver opção, eu vou nessas. E se for um lugar sem opção nenhuma mesmo, aí vai a gasolina comum, para poder me proteger. Mas como eu estava falando, de lá para cá, eu fiquei 4 anos com Corolla. Zero problema. Zero problema. Vendi o carro com 80 e poucos mil quilômetros rodados. E assim, zero. Nunca limpei um bico daquele carro. Tamanha a eficiência no meu modo de ver, tá? Depois disso, comprei uma Tracker 1.4 turbo, bico indireto, a mesma coisa, preferência pela V-Power, zero problema. Depois disso, vendi a Tracker, comprei o Jetta, fiquei 3 anos e pouco, quase 4 anos com o Jetta, a mesma coisa, gasolina V-Power, zero problema. Agora já num carro, né, de bico de injeção direta, quer dizer, então essa prática ou esses anos de uso com a V-Power me fez fazer uma propaganda de graça, digamos assim, né? Eu falo disso para todo mundo, para todo amigo que me pergunta, às vezes no meu zap, no Instagram, aqui pelo YouTube, todo mundo que me pergunta, é isso que eu respondo, eu uso V-Power por esse motivo.
Tô certo? Tô errado? Não sei, mas vou continuar usando porque tá dando certo, tá? Se eu tivesse dinheiro pra caramba sobrando, claro, usaria a Pódio, mas não é o caso. Bom, falei dos carros, né? Agora eu comprei uma SX, claro também que vou continuar com o mesmo combustível nela. Inclusive amanhã eu vou fazer um teste de consumo na estrada, né? Vai ser o primeiro teste de consumo mesmo com ela. A gente vai ter uma noção real de quanto faz a SX na estrada. Em relação a esses testes também do Inmetro, tá? Se vocês pararem para olhar em relação ao que o Inmetro fala sobre os testes, ele nunca especifica se a gasolina é comum ou é aditivada, tá? Enfim, não existe esse teste mostrando se a aditivada ou a comum ela é melhor ou pior em relação ao consumo, segundo o Inmetro. Claro que nas bandeiras dos postos, né, eles sempre vão mostrar lá uma tendência de ser melhor, porque é uma parte de marketing para eles também, tá? Um detalhe, tá, pessoal? Você compra gasolina comum e de vez em quando usa o frasco lá do aditivo. Top, bacana. Só cuidado, tá? Compra os conhecidos da Bardal, da Wurtz, enfim, compra os aditivos comuns e conhecidos. Esquece esse negócio de comprar aqueles aditivos Ultra Power Top nível 10. Por quê? Esses aditivos fortes demais, você pode torrar vela, pode torrar catalisador. Você vai ter problemas, em vez de estar solucionando um problema, você vai estar gerando um outro problema, tá? Então compra o tradicional, comum e normal. Um outro detalhe também, tá, pessoal? Há anos eu uso sempre alguma coisa para limpar o sistema inteiro, né? Já de uns 2 ou 3 anos para cá eu tenho usado o 5 em 1 da STP. Quem está mais tempo aqui comigo no canal sabe que no Jetta eu sempre usava, né? A cada 8, 10 mil quilômetros eu usava um frasco do 5 em 1 da STP. Isso também ajuda demais, tá? O sistema, então não custa nada. Quer dizer, custa, né? Mas não é tão caro assim para você usar a cada 10 mil quilômetros mais ou menos, tá? É muito bom esse produto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o link da lojinha do Secar Garage. Lá tem o 5 em 1 da STP, tá? E assim, vale a pena, tá? Agora, foge um pouquinho desses aditivos ultra forte demais para não ter problema. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Deixa aí nos comentários. E aí, tô perdendo dinheiro? Você usa gasolina comum ou usa gasolina aditivada? Coloca aí nos comentários. Valeu, gente. Fica com Deus, tá? Um abraço. Tchau, tchau.